O Irão enviou com sucesso esta sexta-feira um satélite de telecomunicações para o espaço num foguetão lançado da Rússia. De acordo com os meios de comunicação iranianos, o satélite Nahid-2, de 110 kg e de fabrico local, tem uma vida útil prevista de 2 anos. O lançamento ocorreu no cosmódromo de Vostochny, com o foguetão russo a transportar ainda outras 18 pequenas cargas úteis. O Irão tem vindo a enviar vários satélites para a órbita. Em dezembro passado lançou 2, afirmando ter usado um transportador de satélites fabricado no país. O anúncio surgiu horas antes do início das negociações nucleares de Teherão com a Grã-Bretanha, França e Alemanha, em Istambul. Dezenas de milhares de pessoas abandonaram as suas casas enquanto os confrontos entre a Tailândia e o Camboja se prolongavam por mais um dia. O número de mortos subiu para 15, 14 deles na Tailândia, incluindo vários civis. A tensão na fronteira entre os dois países não é novidade, mas novos confrontos surgiram depois de 5 soldados ficarem feridos na sequência da explosão de uma mina terrestre. Durante os combates foram disparados foguetes, armas de pequeno calibre e artilharia desde quinta-feira, com a Tailândia a avisar ainda o Camboja com ataques aéreos. Já o Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião de emergência para esta sexta-feira, após o pedido do primeiro-ministro do Camboja. No entanto, a Tailândia rejeitou os esforços de mediação de países terceiros e, em vez disso, pediu ao Camboja que participasse em negociações bilaterais. Enquanto as forças de combate a incêndios em Chipre estão em alerta para qualquer reacendimento da frente que está em rescaldo, é revelado um quadro de destruição do incêndio que fez 2 mortos. Cerca de 125 km² de vegetação ficaram reduzidos a cinzas na região semi-montanhosa de Limassol, segundo dados do programa World Cover da Agência Espacial Europeia. Chipre está também de luto pelo casal que morreu encurralado pelo fogo. A mulher de 77 anos e o marido de 84 morreram carbonizados no carro quando fugiam de casa na aldeia de Monagri. Outros 7 feridos estão a receber tratamento hospitalar, 2 pessoas estão em estado grave, mas fora de perigo, e as outras 5 deverão ter alta em breve. A ministra da Agricultura, Maria Panagiotto, disse que 10 países responderam ao pedido de Chipre para prestar assistência na extinção do incêndio, tendo a Grécia enviado também 26 trabalhadores florestais especialmente formados para lidar com incêndios recorrentes. 17 zonas continuam sem eletricidade, uma vez que o fogo queimou grande parte da infraestrutura elétrica. Segundo as autoridades, a reparação dos danos é extremamente difícil, uma vez que foram queimados 400 postes, 50 transformadores e uma subestação de distribuição de energia. Quanto aos danos nas habitações, pelo menos 43 casas foram totalmente consumidas pelas chamas e outras 29 ficaram parcialmente danificadas. Os trabalhos de levantamento de danos prosseguem, tendo o governo cipriota anunciado que cobrirá 100% os custos de reparação. Com temperaturas bem acima dos 40 graus Celsius em algumas zonas do país, a Grécia tem enfrentado situações de calor extremo com impacto nas populações. Os residentes são aconselhados a tomar medidas para se manterem frescos e em segurança e para garantirem que os familiares mais vulneráveis estão protegidos. O Serviço Nacional de Meteorologia diz que as temperaturas só deverão começar a baixar na tarde de domingo no noroeste da Grécia, sendo de esperar um alívio gradual na maioria das regiões na segunda-feira. Αντιλιακό, καπέλο, βεντάλιες να κάνει αέρα, κρύο νερό. Το καλό είναι ότι όταν κάνεις καμιά βουτιά νιώθεις και πολύ καλύτερα μετά. O calor tem sido sufocante em muitas zonas do país e também apresenta riscos para aqueles que trabalham ao ar livre.
Por isso, as autoridades deram instruções especiais de modo a proteger esses funcionários. Είμαστε όλη μέρα κάτω από τον ήλιο, ένα μπουκαλάκι νερό, φρούτα, πλήσιμο, αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά. Αυτές τις μέρες είναι δύσκολα τα πράγματα, οι θερμοκρασίες στα κόκκινα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Portugal também se encontra a atravessar uma onda de calor. No fim de semana, são esperadas temperaturas máximas que vão andar bem perto dos 40 graus Celsius em várias zonas do território continental. Um avião de passageiros russo caiu na região de Amur, no extremo leste do país, depois de desaparecer dos radares. A aeronave trazia 48 pessoas a bordo, não havendo registro de sobreviventes. Os controladores de tráfego aéreo relataram ter perdido contacto com o avião operado pela companhia Angara, com sede na Sibéria. Предварительно на борту находилось 48 человек. Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. При проведении авиаразведки вертолетом Ми-8 в труднодоступной местности на склоне горы обнаружен фюзеляж самолета. К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, аэромобильная группировка МЧС России. В главном управлении открыт телефон горячей линии. O acidente ocorreu num contexto de preocupações crescentes com a segurança da aviação na Rússia, depois de alguns ataques recentes com drones de longo alcance por parte de Kiev terem provocado caos nos aeroportos de Moscovo. As autoridades russas estão a investigar as causas do acidente. É o debate que está a agitar a sociedade francesa, com mais de 1,5 milhão de assinaturas recolhidas em 2 semanas. A petição contra a lei do plomb está a agitar o cenário político. No centro da polémica está a reintrodução no país de um pesticida, o acetamipride, que é autorizado na União Europeia. Para os eurodeputados ecologistas, a mensagem enviada de Paris é perigosa. Le problème, c'est que la France aurait très bien pu, si elle prenait en considération aujourd'hui les impacts sur la santé publique, aller voir ses homologues des autres États membres en leur disant « harmonisons nos législations, harmonisons nos interdictions, faisons-le dans un sens de l'intérêt général et engageons un travail dans ce sens-là ». C'est pas ce que a décidé de faire la France. França quer usar esta substância para proteger as suas culturas de beterraba, avelã, cereja e maçã. Os apoiantes da lei e o principal sindicato de agricultores do país argumentam que os produtores franceses estão em desvantagem em relação aos seus homólogos europeus. A direita francesa no Parlamento Europeu aprova o texto e os impactos no Pacto Ecológico Europeu. Moi, je suis très fière de détricoter, de participer au détricotage de ce pacte vert parce que je pense qu'il n'est pas dans la bonne logique. La logique punitive, la logique qui va encore peser sur les agriculteurs, sur leur productivité, leur rentabilité, elle n'est pas la bonne. Il faut choisir la confiance et il faut faire aller de pair, produire et produire bien. Et ce n'est pas incompatible. O acetamipride é considerado perigoso para os polinizadores, a começar pelas abelhas. O debate em França também diz respeito à saúde humana, em particular ao potencial impacto da substância no desenvolvimento do cérebro dos fetos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos é prudente nesta matéria. No ano passado, concluiu que existiam grandes incertezas sobre o tema e que eram necessários mais dados. Dois em cada 3 romenos acreditam que Nicolae Ceausescu foi um bom líder para a Roménia. Segundo uma pesquisa realizada pela Inscope Research, em parceria com o Instituto de Investigação dos Crimes Comunistas e da Memória do Exílio Romeno. É o estudo sociológico mais abrangente sobre a nostalgia comunista e, na ótica dos inquiridos, a Roménia, na chamada Idade de Ouro da presidência de Ceausescu, era um país mais rico do que atualmente. Mais de 66% dos romenos envolvidos na pesquisa consideram que Ceausescu foi um bom líder, enquanto só 24% têm uma opinião totalmente negativa sobre o antigo dirigente comunista. Indicam, para defender as suas posições, que a Roménia comunista tinha instituições mais eficientes e que o Estado cuidava melhor dos seus cidadãos numa altura em que as pessoas se ajudavam mutuamente. Bine, siguranță. Și astăzi nu mai avem siguranța zilei, nici de mâine, nici de acum,
Niciodată. Țara e vândută. E un subiect foarte delicat. Eu sunt născut în 2003. Au avut și părți bune și părți mai puțin bune, ca toate perioadele istorice. Cred că trebuie să învățăm din fiecare perioadă și să luăm ce e bun și ce e rău de acolo. Mais de 48% dos inquiridos consideram que a vida era melhor antes da queda do comunismo em 1989, enquanto quase 35% têm a opinião contrária. Vorbesc de noi ca societate, în ultimii 35 de ani nu am cultivat anticorpi, nu am aflat adevărurile despre fostul regim comunist. Apesar da percepção bastante positiva, cerca de 81% dos inquiridos estão conscientes de que havia menos liberdade antes de 1989. E quase a mesma percentagem já ouviu falar das centenas de milhares de romenos que foram mortos e torturados nas prisões comunistas. Nicu Șordan, atual presidente da Roménia, comentou os resultados da pesquisa numa publicação no Facebook. Considera que a principal razão que leva mais romenos a idealizarem o comunismo é a profunda decepção com a classe política das últimas 3 décadas. O regime comunista caiu na sequência de uma revolta violenta em dezembro de 1989 e Nicolae Ceausescu e a esposa Helena foram executados após um julgamento sumário conduzido por um tribunal militar. Hulk Hogan, o ícone do mundo do wrestling profissional, conhecido por usar um lenço na cabeça, morreu aos 71 anos. A polícia da Flórida e a WWE disseram que as autoridades responderam a uma chamada na manhã de quinta-feira sobre uma paragem cardíaca. De acordo com um comunicado da polícia, o atleta foi declarado morto num hospital. Hogan, cujo nome verdadeiro era Terry Bolley, é considerado por muitos a maior estrela da longa história do wrestling, tendo se tornado um ícone da cultura pop.